Boa tarde, meus queridos, tudo bem? Vamos para uma aula de História, páginas 19 a 26 e livro de atividade 76 a 78. Peguem a apostila e vamos aos estudos. Muito bem. Então, agora, neste capítulo 6, nós vamos falar sobre os direitos e deveres dos cidadãos. Vocês estudaram, então, na unidade passada, a história da cidadania, né? Como que surgiu, como que foi evoluindo no decorrer dos séculos, dos anos, dos séculos. E agora, nós vamos estudar a fundo sobre os direitos e deveres dos cidadãos, próximo à nossa atualidade, certo? Aqui então, ó, nesse capítulo você vai estudar a conquista dos direitos no Brasil e em outras partes do mundo. Vai também conhecer a importância desses direitos na atualidade e do respeito entre as pessoas e as diversas comunidades. Aqui abaixo nós temos uma imagem muito interessante, muito legal. Nós podemos observar duas mãos dadas, né, formando o planeta, né? Nosso globo terrestre. Neste planeta formado com as mãos, nós podemos ver que são de etnias diferentes, né? Pessoas que têm o tom da pele, cores diferentes. E ainda assim, eles estão unidos por um bem maior, né? Que é o respeito um pelos outros, né? Essa imagem é uma imagem muito maravilhosa, ok? Vamos então prosseguir aqui o nosso conteúdo. No capítulo anterior, já estudamos que há muito tempo, desde Atenas e Roma, as pessoas se organizam para conquistar direitos com o objetivo de melhor viverem em sociedade. Esses direitos estavam relacionados à justiça, liberdade e igualdade, leis e venda ou compra de propriedades, por exemplo. Agora, você vai conhecer mais informações sobre a cidadania no Brasil e em outros lugares do mundo. Então, aqui nós temos também uma imagem. Percebam aqui, essa imagem, nós temos que semelhanças entre essas crianças? E que diferenças nós podemos perceber entre as crianças? Agora, cada um vai analisar a semelhança e a diferença. Vocês diriam que essas crianças têm os mesmos direitos? Na opinião de vocês, vocês acham que todas têm o mesmo direito? Vocês acham que não têm? Muito bem. Nós vamos prosseguir agora e essas questões serão respondidas ao longo do capítulo 6, ok? Muito bem. Os cidadãos e seus direitos e deveres. Até o momento, estudamos a origem da cidadania e como a sua prática foi fundamental na conquista de direitos. Essas mudanças não aconteceram rapidamente, foram necessários muitos anos e vários acontecimentos históricos para que uma série de conquistas fosse alcançada. Na atualidade, para que os cidadãos participem da sociedade de forma harmônica e respeitosa, é necessário cumprir um conjunto de direitos e deveres. Você imagina quais são alguns desses atuais direitos dos cidadãos? Vamos ler juntos então. Direitos do cidadão, alguns, né? Todo ser humano tem direito à vida, direito de ir e vir, direito à educação, à saúde, alimentação, moradia. Também tem direito de se expressar livremente com seus pensamentos, ser tratado com igualdade e justiça, e de votar e em seus candidatos nas eleições. Esses são os direitos dos cidadãos, né? Todos nós temos muitos direitos. E como que nós garantimos um direito? Pelas leis. Por isso que para ter esses direitos, precisam ter leis para cada caso desses e ser registrado para que aquilo não seja dito ao vento, como dizemos popularmente, né? Como se aquilo se perdesse. Então, tem que estar escrito, com assinaturas, comprovadinho lá, porque se você tiver dúvidas, você tem aonde recorrer em um documento, ok?
Vamos continuar aqui. Tem umas ilustrações, né? Muito bem. Deveres dos cidadãos. Os integrantes de uma sociedade devem cumprir algumas obrigações. Por exemplo, pagar tributos e impostos, obedecer às leis, votar para cargos do governo, respeitar os direitos dos outros cidadãos e cuidar do meio ambiente. Então, nós também temos muitos deveres. Os nossos deveres são, de certa forma, tranquilos de se cumprir, né? Qualquer cidadão de bem, qualquer cidadão responsável e consciente cumpre todos esses deveres tranquilamente, certo? Mas isso também está em leis, né? Que obrigam o cidadão também a cumprir tudo isso para ser uma forma de ambas as partes cederem e fazerem um pouquinho do que tem que ser feito. Né? Nós não podemos só ter direitos, nós temos deveres também, né? Muito bem, aqui temos também algumas ilustrações mostrando isso, certo? Ótimo. Todas as pessoas têm direitos e deveres, os quais devem ser respeitados. Praticar a cidadania, cumprindo com obrigações de cidadãos e respeitando os direitos dos outros indivíduos. É um dos caminhos para se formar uma sociedade mais justa e igualitária. Muito bem, gente. Vamos pensar agora um pouquinho sobre isso. O que é ser um cidadão? Bom, o que é ter cidadania? É ter direitos e deveres. Quais direitos e quais deveres? Todos esses que foram falados agora, tá? Vocês podem grifar aqui nesses dois quadros, que são as explicações muito legais para vocês estudarem depois, tá? Então, um cidadão tem que ter todos esses direitos e todos esses deveres também. Os direitos do cidadão se estendem a todos, crianças, adultos, idosos, independentemente de serem homens ou mulheres. Entretanto, em muitos momentos é importante que a comunidade reconheça que alguns grupos precisam receber uma atenção especial, pois são mais vulneráveis, como é o caso de crianças e idosos. Então, vulneráveis quer dizer que tem uma condição mais frágil, certo? Então, vamos pensar sobre isso também agora. Nem sempre foi assim, vocês já estudaram isso, que as mulheres, crianças e idosos eram iguais, né? Tinham a mesma igualdade, tinham os mesmos direitos. Hoje em dia isso mudou, né? Mas nós precisamos pensar também que as crianças e idosos, crianças não tomam decisões porque ainda não são adultos, né? Eles ainda estão em formação. Então, e os idosos já passaram de uma fase em que eles não conseguem fazer as coisas mais sozinhos, não trabalham mais também, não tem mais aquela disposição pela parte física mesmo, né? Então, isso nós também temos que levar em conta, né? Isso também é uma forma de nos igualarmos, né? Saber que aquela classe de pessoas ou aquelas pessoas têm uma vulnerabilidade maior, tá? Agora, no Brasil, de acordo com o Estatuto do Idoso, um documento que trata dos direitos desses grupos de pessoas, alguém é considerado idoso a partir de 60 anos de idade. Muito bem. Lembra que eu falei agora há pouco que para nós termos os nossos direitos e deveres e aquilo ser cumprido, precisam de leis, né? Então, se nós temos dentro dessa igualdade, nesse grupo de pessoas, todos esses direitos e deveres, dois grupos mais vulneráveis, nós temos que ter isso garantido por lei também, tá? E é o que vai mostrar esse artigo 3º aqui. É a obrigação da família, da comunidade, da sociedade e do poder público assegurar ao idoso com absoluta prioridade a efetivação do direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, à cultura, ao esporte, ao lazer, ao trabalho, à cidadania, à liberdade, à dignidade, ao respeito e à convivência familiar comunitária. Então, ao idoso é garantido tudo isso, tá? De uma forma
própria para o idoso, né? Por isso que temos tantas vagas para idosos, temos vários programas de lazer para idoso, de cultura para idoso. Então, nós temos, o governo disponibiliza muitos programas em função dessa vulnerabilidade, certo? Escreva 3 direitos dos idosos mencionados nesse artigo do Estatuto do Idoso. Então, vocês vão ver aqui, escolher 3 e responder a letra A. De acordo com as imagens, crie legendas, citando direitos dos idosos defendidos pela lei brasileira, tá? Que tipo de direito é esse do idoso? Que tipo de direito é esse do idoso? E esse aqui, tá? Então, vejam ali em cima e escrevam aqui embaixo o que vocês acham, qual é pela ilustração, tá? Conquista dos direitos no Brasil. Vamos lá, então. Na Europa e na América do Norte, várias mudanças aconteceram para que os cidadãos alcançassem mais liberdade e conquistassem maior participação na sociedade. E no Brasil, diversos direitos também foram conquistados pelos cidadãos. Vamos ver quais são eles. A elaboração da Constituição Federativa do Brasil, de 1988, se baseou nas ideias que estudamos anteriormente. Ou seja, a liberdade, igualdade e fraternidade buscadas na França e se inspirou também na Declaração Universal dos Direitos Humanos, produzida em 1948. Relembre o que foi estudado e vamos analisar a ilustração. Muito bem, aqui nós temos, né, as mãozinhas representando o quê? Que são todos iguais, não é isso? Né? Muito bem. Nós temos diferença na aparência desses personagens? O que vocês acham? Temos a cor, né? A corzinha aqui das mãozinhas, o tom de pele, né? Muito bem. Em sua opinião, o que simboliza essa imagem? Essa imagem da Constituição do Brasil apoiada por várias mãos. O que vocês acham que representam isso? Vou ensinar um pouquinho. Cada um vai ter a sua interpretação, tá? Muito bem. No Brasil, um longo caminho precisou ser percorrido até que toda a população tivesse acesso aos mesmos direitos. Vocês já estudaram isso um pouco e agora nós vamos conversar mais um pouquinho também, agora entrando na parte dos direitos eleitorais, né? Os direitos... ela está na tela aqui. Muito bem. Todos os cidadãos têm direitos civis que entram naqueles direitos. Nós temos liberdade de pensamentos, de expressão, nós temos liberdade religiosa, de propriedade, nós temos direitos de ir e vir, igualdade, entre outros, tá? Nós temos também os direitos políticos, que além de votar, também fazer protestos, manifestações, é um direito do cidadão, tá? E os direitos sociais, que é educação, saúde, transporte e lazer, entre outros, tá? Então, nos direitos políticos entram os votos. Vejam só. Quando foi conquistado o direito do voto no nosso país, apenas homens com mais de 21 anos e alfabetizados tiveram acesso a esse direito, podendo, portanto, escolher seus representantes no governo. As demais pessoas não, tá? Até esse momento aqui. Então, pense, só homens com mais de 21 anos e alfabetizados. Então, homens que não eram alfabetizados não podiam votar. Homens que tinham menos de 21 anos não podiam votar. Mulheres não podiam votar, certo? Então, vejam que era apenas uma parte da sociedade, uma parte pequena da sociedade que podia votar, que escolhiam os nossos representantes para todos os outros, né? Não era justo, certo? Com o passar do tempo, muitas pessoas se manifestaram para ter o direito de votar. Berta Lutz foi uma das pessoas. Ela se manifestou sobre essa questão, defendendo o direito de as mulheres votarem. Então, a Berta percebeu que aquilo não era justo e ela foi em busca do direito dela. Vejam só, Berta Lutz divulgou panfletos defendendo o voto feminino.
Essa conquista foi alcançada em 1932, durante o governo de Getúlio Vargas. Então, pense, uma mulher nessa época, ela não tinha voz nenhuma praticamente, né? E ela foi em busca, então é por causa dessas pessoas durante ao longo da nossa história que hoje em dia nós temos todos os nossos direitos e deveres garantidos por lei. Berta Lutz em um avião que foi utilizado para lançar os panfletos, certo? Então vejam só, em 1927 ela estava fazendo isso, tá? E só em 1932 que foi alcançado o direito das mulheres a votarem. Percebam isso, gente. Muito bem. Aqui, ó, voto feminino nas eleições de 1932, tá? Quando as mulheres começaram a votar, ok? Mas, gente, eu vou falar uma coisa para vocês. Quando as mulheres conseguiram essa conquista, depois de muito tempo, né? Não eram todas as mulheres que podiam votar, né? Toda conquista ela é feita gradualmente e essa não foi diferente. Inclusive, até hoje a gente luta por muitas conquistas que ainda não foram alcançadas as mulheres, mas estamos em rumo, certo? Muito bem. As mulheres, até então, quem podia votar eram mulheres casadas com autorização do marido, tá? Se a mulher era casada e não tinha autorização do marido, ela não votava. É como se a mulher fosse uma extensão do marido, tá? O que o marido mandava era a palavra final, tá? Quem podia votar sem o marido eram as solteiras e as viúvas, mas se comprovassem que elas tinham independência financeira. O que é isso? É quando a pessoa trabalha e consegue sustentar a sua família, a sua residência, a sua casa, ela e seus filhos, sem a ajuda de ninguém. Então, ela tinha que trabalhar, comprovar que estava trabalhando, comprovar que ela era viúva ou solteira e que ela conseguia dar conta de tudo. Então, vejam que não era como é hoje, não precisa. Hoje as mulheres podem ir votar tranquilamente, não precisa falar nada, né? Não precisa comprovar nada. Elas são um cidadão comum, como todo mundo, né? Mas não era assim nessa época. Na imagem ao lado, a jornalista e advogada Almerinda Farias Gama foi fotografada depositando seu voto em uma urna no ano de 1934. Então, vejam só, em 1927 foi lançado ali um apoio ao voto feminino, e em 1932 foi o voto, tá? Quiserem anotar isso, circular, que o primeiro voto aconteceu nessa data. E aqui, logo depois, né, 2 anos depois, a Almerinda estava comprovando que continuou o voto, né, mas ainda tinham todas aquelas regrinhas por trás que eles não estavam falando aqui. Continuando. No decorrer do tempo, outros diversos direitos foram alcançados, como os que regulam as relações de trabalho. Um exemplo nesse caso é a licença maternidade, ou seja, o direito da mãe trabalhadora de se ausentar de seu emprego para cuidar de um filho recém-nascido. Muito bem, esse direito é importantíssimo, né? Nós sabemos os prejuízos que tem uma mãe ficar afastada do seu filho recém-nascido, né? Tanto para a mãe quanto para a criança, principalmente para a criança. Esse é um direito bem importante para as mulheres. Mais direitos para os brasileiros. A conquista de direitos tem por objetivo formar uma sociedade igualitária, justa para os diversos grupos que compõem essa sociedade. Então, toda sociedade busca uma igualdade e essa igualdade vem pela cidadania, tá? As crianças têm direitos à educação, saúde, cultura, à liberdade, entre outros, assegurado pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA. Então, assim como os idosos, agora nós vamos entrar na lei, né, que garante os direitos das crianças, além dos direitos para todo cidadão, também para a criança tem um direito diferenciado, né? A língua brasileira de sinais Libras permite a interação de pessoas com deficiência auditiva. Essa língua é baseada em expressões e gestos,
cada um com determinado significado. Dessa maneira, as pessoas que fazem uso dessa língua têm acesso às diversas informações que circulam na sociedade, podem exercer sua cidadania, vivenciando direitos e deveres. Então, a língua de sinais, né, a Libras, ela é algo que agrega, né, inclui, né, o surdo na sociedade, né, porque ele precisa apenas de um meio de se comunicar. Então, esse meio é um meio excelente para todos, porque ele pode estar vivenciando, experimentando todas as situações da sociedade, né, que limitam ele por conta da surdez, ok? Os indígenas, por muitos anos, buscam garantir os seus direitos no país. A Constituição Federativa no Brasil, de 1988, reconhece o direito dos indígenas montarem sua própria cultura em terras habitadas por eles. Então, vejam, gente, que aqui, dentre o ECA, né, ainda temos outras variáveis, né? Então, aqui seriam as crianças, todas as crianças, mas dentre todas as crianças ainda nós temos outros grupos de crianças que precisam de cuidados diferenciados e também as leis hoje em dia dão esse suporte, tá? Muito bem. Estudamos exemplos de direitos conquistados por alguns grupos sociais. Muito bem. Agora, vocês vão ter que responder a A e a B, mas para responder a A e a B, vocês precisam fazer uma pesquisa, tá? Quem são os quilombolas e quais são os direitos dos quilombolas conforme a Constituição Federativa no Brasil de 1988. Então, esse aqui é um outro grupo de pessoas, né, que estão lá dentro os direitos, né, mas vocês precisam fazer uma pesquisa. Eu quero que vocês façam essa pesquisa, fotografem essas respostas e enviem para as profs via agenda. Combinado? Muito bem. Leia essa reportagem do trecho ao lado. O voto feminino é conquistado nos anos 30, mas o direito do analfabeto só sai só em 1985. Após ler o título da matéria, responda as questões. A que direitos essa matéria se refere? Quando foi conquistado o direito ao primeiro direito citado e quando foi conquistado o segundo direito mencionado? Então, depois vocês leem aqui com calma e respondem a letra A e a letra B. Muito bem. Essa daqui é para a próxima aula. Então, agora vamos para o livro de atividades. Agora, no livro de atividades, na número 1, vocês vão fazer em cada retângulo desse um desenho representando um dever do cidadão e a legenda embaixo. Então, vai escolher lá um dever, vai desenhar essa representação e vai escrever aqui qual é o dever do cidadão. Então, são 3 deveres, tá? Vocês vão fazer. Na número 2, qual é a importância das pessoas cumprirem seus deveres, tá? Vocês vão marcar um X nas respostas que falam sobre isso, que estão corretas com esse assunto, tá? Na número 3, nós temos imagens. Então, vocês vão colocar ao lado os números correspondentes ao direito de se expressar. Qual imagem mostra isso? Vai colocar o número lá. Qual mostra o direito ao voto? Qual mostra a liberdade de ir e vir? E qual mostra a convivência familiar comunitária? Ok? Na número 4, aqui temos uma imagem sobre a Berta Lutz em uma posse do deputado federal em 1936, rodeada de amigos e familiares. Então, observando essa imagem, qual é a relação entre a imagem e o direito do voto das mulheres? O que levou, o que tem a ver essa imagem e o voto? Tem alguma coisa a ver? O que tem a ver? Qual é a relação de uma coisa e de outra, nesse caso? E na letra B, vocês vão desenhar um direito do cidadão. Vocês vão desenhar e escrever, né, ao ladinho aqui, em qualquer parte, essa legenda sobre que direito é esse, certo? É isso aí, gente. Então, acabamos a nossa aula hoje. Até a próxima. Um beijo para todos. Tchau.